O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8, ele diz assim, olha, através desse versículo, ele fala assim, ó, finalmente, irmãos, repete comigo aqui, ó, 1, 2, 3, vamos ler juntos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Diga glória a Deus. Quer ter vida leve pensando errado? Quer ter vida leve só lembrando de coisa ruim? Quer ter vida leve só lembrando de trauma? Quer ter vida leve só lembrando de mágoa, de palavras que te colocaram para baixo? Não, ele está dizendo o seguinte, mude sua forma de pensar. Não deixe os pensamentos mal te dominarem. Quem está entendendo, igreja? Isso serve não é só para salvação, não é só para a vida espiritual. Tem gente que, às vezes, por já ter tido vários relacionamentos, o relacionamento dela atual, às vezes está uma tragédia. Desculpa usar essa palavra, mas às vezes está uma tragédia. Porque ela puxa lembranças de coisas de outros relacionamentos. Quem está entendendo? E ela começa a reviver isso aonde? Aonde que ela está revivendo? Na cabeça dela. Ela está projetando coisas do passado, coisas de outros relacionamentos, para um relacionamento presente. E ela já começa tudo errado. Ela não só se adoece, ela adoece quem está perto dela. Hoje Deus quer curar a tua mente. Hoje Deus quer que você saia daqui dizendo, a partir de hoje eu vou pensar diferente a respeito de mim. Eu vou pensar diferente a respeito desse relacionamento que eu estou. Eu já tive muitos que deram errado, mas esse relacionamento vai dar certo. Diga glória a Deus, igreja. Eu estou falando alguma besteira, igreja? Isso está servindo para você? Porque se não tiver, eu paro de pregar agora. Quem aqui para você essa palavra está chegando ao seu coração? Eu sei que não é para todo mundo. Tem gente que já está curado. Ó, bispo, eu já estou curado, então você agora vai sair daqui. Deus vai colocar alguém no teu caminho que você vai ajudar a ser curado também. Que você vai dizer para aquela pessoa, pensa diferente, fulano. Para de se lamentar, para de lembrar do passado, para de projetar o passado do presente, para de esperar o pior. Quem está entendendo o que eu estou falando? Em Isaías 43, 18 e 19, tem algo poderoso que Deus fala. Abra aí na sua Bíblia, para você marcar também. Você trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Igreja é lugar de Bíblia, viu, gente? Traz a Bíblia, de papel. Compra um marca-texto. Compra uma canetinha. Alguma coisa que você achar interessante, você anota. Tudo que você anota, você aprende mais rápido. Amém? Tudo que você escreve, você aprende, você memoriza. Porque, não, bispo, ouvir tá bom. O ser humano só absorve 5% do que ouve. Às vezes eu prego 1 hora, 40 minutos, você acha que está muito, mas pergunta depois o que você lembra. É 5% dessa 1 hora. 5% de 1 hora é 6 minutos. Não, não é nem 6, não, é 3. Você vai lembrar 3 de uma mensagem de 1 hora, você vai lembrar quantos minutos? 3, se lembrar ainda. Se você estiver aqui, a sua mente também. Porque às vezes a gente olha para algumas pessoas, parece que o corpo dela está aqui. A mente não está. Olha o que está escrito em Isaías 43. Isaías 43, 18 e 19, irmão. Achou não? Travou a internet? Travou a internet. Não vos lembreis das coisas. Quem está mandando isso? Sou eu? Fala, igreja. Não vos lembreis das coisas, nem considereis o quê? As antigas.
Eis que eu faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Diga glória a Deus. Eu creio que hoje está começando um tempo novo na sua vida. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Eu creio que hoje está começando um novo tempo na sua vida. Coloca uma coisa na sua cabeça, igreja. Nem eu nem você podemos mudar o passado. Lembrar do passado não adianta, porque nem eu nem você podemos mudar o quê? Você não pode mudar as humilhações que você sofreu, o que seu pai fez com você, o que sua mãe fez com você, o que seu parente fez com você, o que seu ente querido fez, o que seu patrão fez. Olha para mim, você não pode mudar nada do que as pessoas fizeram com você, então ficar remoendo isso não vai te ajudar em nada. Mas você pode mudar o seu futuro daqui para frente. Amém? Você pode mudar daqui para frente. Não só a forma de pensar, as ações você pode mudar também. As ações você pode mudar também. Eu comecei a mensagem, eu quero terminar dizendo para você que as nossas memórias para Deus, elas são importantes. Preste atenção aqui, eu sei que é difícil. Não fica inquieto. Tem muitas coisas que você vai resolver só quando acabar esse culto. Você sai daqui e resolve, amém? Amém? Preste atenção aqui. Quanto mais você prestar atenção, mais você ajuda o pregador. Quanto mais você tiver fome, mais você ajuda o pregador. Quanto mais você tiver sede, mais você ajuda o pregador. Deixa seu coração aberto para Jesus aqui hoje. Glória a Deus, igreja. Você está dando para Jesus só 2 horas do seu dia. Às vezes da sua semana inteira. Você tem a sua semana inteirinha para você. Quantas horinhas você está entregando para Jesus hoje? Não faz mal feito. Amém? Não faz mal feito isso. Essas 2 horinhas que você está entregando para Jesus, faça isso de todo o coração. Mas Jesus, eu estou aqui atento. Deus, sabendo que as memórias são importantes e que o ser humano tem costume de esquecer coisas boas. Quando você pega o Antigo Testamento, você vai ver que Deus instituiu um monte de comemorações, festas, para as pessoas lembrarem do que Deus já fez. Por exemplo, a Páscoa é para a gente lembrar o que Deus já fez? A Páscoa do Antigo Testamento, o povo lembrava que foi tirado do Egito. Conversa não, gente. A Páscoa do Novo Testamento é para a gente lembrar que já fomos salvos. Libertos do império das trevas. Nos dias de Josué, Deus fez o povo atravessar o Rio Jordão, amém? Assim que acabou de atravessar, Deus falou assim: agora Josué, levanta um memorial com 12 pedras. As pessoas podem esquecer que eu abri o Jordão para vocês passarem, mas alguém um dia vai olhar para essas 12 pedras e vai perguntar o porquê dessas 12 pedras, e alguém vai contar a história, e alguém vai fortalecer a fé da próxima geração. Eu não sei se você está entendendo, na sua vida também tem que ter memoriais. Quais são os memoriais da sua vida? Não são 12 pedras. Não sai daqui hoje, não vou catar 12 pedras, vou colocar na minha casa. Não, não é isso não. Os memoriais da sua vida hoje são seus testemunhos. É você passar para a próxima geração os seus. Tem pais que cometem erros. Sabe quais erros alguns pais cometem? Só contar as coisas erradas que fez e ainda conta achando bonito. Sua mãe, quando era mais nova, não prestava nada. Seu pai, quando era mais novo, não era pouco se cheire. Aí você vai criando na memória do seu filho uma coisa que não deveria criar. Tem coisa que não precisa ser dito. Amém. Amém, igreja. Nós já acompanhamos pessoas em outra cidade de Cuiabá. Uma mãe que tinha o maior prazer de contar para a filha que ela contava que era uma pessoa muito perturbada na infância e na adolescência. Aí a filha só ouvindo, né? A filha chegou a uma certa idade
Que ela começou a repetir as mesmas, ou coisa pior. Quando a mãe ia repreender, a senhora não falou o que fazia? Quem criou essa memória na cabeça da filha? Fala, igreja. Você e eu temos que criar memórias boas na cabeça dos nossos filhos. Então isso é ser fingido, não é ser fingido. É você criar coisas boas. Você quer colher. Quem quer colher sementes boas? Ou frutos bons? Faz assim. Você tem que lançar sementes o quê? Eu não me lembro do meu pai contar as besteiras que ele fazia na adolescência dele. Eu não me lembro da minha mãe contar as besteiras que ela fazia na adolescência dela. Agora, você sabe o que eu lembro que meu pai falava, que minha mãe falava? Márcio, você nasceu doente, Jesus te curou. Eu não cresço cheio de fé se eu cresci ouvindo dizer que Jesus me curou, que eu fui desenganado pelos médicos. E ao entrar numa igreja, Jesus me curou. Eu tenho 42 anos, igreja. A graça de Deus me alcançou há 42 anos atrás. Eu cresci ouvindo esse testemunho. Eu cresci ouvindo vitórias que Deus deu na minha família. Eu cresci ouvindo dizer que a minha mãe manifestava com demônios dentro de casa porque ela não conhecia Jesus. Era uma pessoa perturbada mesmo. A gente, até a última viagem que fizemos com meu pai, ele estava contando, não foi isso? Mas que Jesus libertou ela. Como que eu não vou crer em Deus? Esse é o memorial que tem na minha família. Quem está entendendo? O memorial que tem na minha família é saber que tinha filhos perturbados e que minha mãe era mulher de oração e orou até ver todos os filhos convertidos. Para de ficar lembrando coisa ruim e contando coisa ruim. Se não tem coisa boa para contar, não conta. Se não tem coisa boa para falar, não fala. Quem está entendendo, igreja? Deus mandava o povo dele passar os testemunhos para as próximas gerações. Fala para os seus filhos que foi o Senhor que fez isso. Fala para os seus filhos que foi o Senhor que tirou do Egito. Fala para os seus filhos que foi Deus que abriu o Mar Vermelho. Fala para os seus filhos que Deus abriu o Rio Jordão. Fala para os seus filhos que Deus mandou maná do céu. Fala para os seus filhos que Deus tirou a água da rocha. Quem está entendendo, igreja? Memoriais de fé. No Antigo Testamento tinha símbolos. A Páscoa, as 12 pedras, as festas, festa do tabernáculo, festa disso, festa daquilo outro. Agora, para nós, são os nossos testemunhos. Quem lembra de coisas boas que Deus fez na sua vida? Esses memoriais servem para você como combustível. Olha, deixa eu terminar a mensagem. Uma mensagem difícil de entregar hoje. Não por não ter o que falar, porque quando você vê que as pessoas não estão recebendo a mensagem, fica mais difícil. Mas receba isso que Deus está falando para você aqui hoje. Preste atenção, por favor. Cria memoriais de fé para você e para sua casa. Porque vai ter dias que o desânimo vai bater a porta, sim ou não? Sim ou não? O desânimo bateu a porta do coração de um profeta. Ele não estava em pecado. Para com esse negócio de ver alguém desanimado e dizer, você está em pecado. Tem alguma coisa? Às vezes não está. Às vezes não está. Mas quando o desânimo bateu ao coração, a porta do coração do profeta, o que ele disse foi isso aqui, ó. Eu quero trazer à memória o que me pode dar. O que vai me curar não é ficar lembrando de coisa ruim, é lembrar de coisa boa. É lembrar que eu tenho saúde, é lembrar que Deus me deu livramento, é lembrar que Deus abriu porta para mim. É lembrar que quando todo mundo me deixou, Jesus nunca me abandonou. É lembrar que eu, sendo quem eu sou, e cada um sabe quem é, sendo quem eu sou, eu mereci o inferno, eu mereci a morte, eu merecia nem estar aqui hoje, e Jesus teve misericórdia de mim. Isso vai ser um combustível para você continuar. Você lembrar, se eu estou vivo ainda, Deus tem plano na minha vida. Deus tem coisa boa para fazer. E por que eu estou pregando isso hoje? Porque hoje o maior problema das pessoas está onde? Onde é que está? É gente tirando a vida por nada. É gente tirando a vida por nada. É gente matando os outros por nada. É gente desistindo da vida. Está vivo, mas é como se fosse um morto-vivo. Ou um vivo morto, não sei como é que fala. Porque já desistiu da vida, porque só está alimentando coisas do quê? Ruins. Hoje Deus quer curar tua mente. Pedro negou Jesus e achou que não tinha mais jeito para ele. Ele chamou os outros companheiros e disse assim, eu vou voltar a pescar.
porque eu neguei Jesus 3 vezes, eu não sou digno mais de seguir esse homem, eu não sou digno mais nem de carregar esse nome comigo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus ressuscita e fala assim, avisa Pedro que eu quero vê-lo. E quando Jesus quis ver Pedro, a primeira coisa que Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas? E Jesus perguntou isso quantas vezes? Ó, tu me negou 3 vezes, eu te faço essa pergunta quantas vezes? E Jesus restaura o ministério de Pedro. É Jesus dizendo, Pedro, para de ficar lembrando que você me negou. Você vai apacentar minha igreja. Glória a Deus, igreja. Para de ficar lembrando dos teus erros, porque agora tu vai ser o pastor dessa igreja. Tu vai cuidar desse povo. Quantas pessoas que o ministério dela está morto? Porque morreu aonde? Aonde é que morreu o ministério dela? Porque ela fica dizendo, eu já errei, eu falhei, eu abandonei, eu desisti, eu neguei a Cristo, eu me desviei. E Jesus está falando, eu quero te curar, eu quero te restaurar. Jesus fala, apacenta minhas ovelhas, para Pedro, eu estou te restaurando agora. Estou te curando agora. Tu se acha incapaz, é assim que é bom. O bom não é quando você se acha capaz, o bom é quando você se acha o quê? Incapaz. Eu estou te restaurando, eu estou te curando. Apacenta minhas ovelhas. Deus curou a memória de José. Você sabe o que tinha na memória de José? Ele foi vendido como escravo aos 17 anos. Dos 17 aos 30, ele estava lá sofrendo. Eu acredito. Não está escrito, mas eu acredito que dos 17 aos 30, ele está ali pensando, ou pelo menos uma boa parte desse tempo, ele está ali pensando, meus irmãos, aquela cambada. Perdoe pela palavra. Meus irmãos me venderam, meus irmãos me traíram, minha família, sangue do meu. É doloroso ser traído, sim ou não? Imagina por quem? Pelos próprios. Mas aí José encontra os irmãos. Está lá em Gênesis 50. Só que aqui já tem um homem curado. Diga agora a Deus. Vou repetir para você. Deus quer que você saia daqui hoje curado. Levanta a mão assim, ó, diga, Deus quer que eu saia daqui hoje curado. Ó, Deus jamais ia colocar como governante. Deus jamais ia colocar como líder ou ia abençoar alguém magoado, ferido. É só você olhar para os governos desse mundo, quando tem líderes que estão magoados, feridos. Eles são vingativos, sim ou não? Sim ou não? Eles se vingam daqueles que não votaram neles. Eles se vingam de quem fala mal deles. Eles se vingam de pessoas que eles sabem que não gostam deles. Mas esses foram escolhidos pelas pessoas, ou elas deram um jeito de estar lá. Um dia Deus vai julgar tudo isso. Mas no caso de José, foi Deus quem colocou ele como governador do Egito. Mas Deus, para abençoar alguém, primeiro cura. Diga agora a Deus. E quando Deus coloca José como governador do Egito, ele olha para os irmãos em Gênesis 50 e diz assim, olha, não fostes vós. Não sei se é Gênesis 50, Gênesis 45. Ele diz assim para os irmãos, ó, ele reencontra os irmãos. Já está curado. E quando ele reencontra os irmãos, ele diz assim para os irmãos, não fostes vós que me enviastes para cá. Gênesis 45, perdão. É Gênesis 45. Versículo 4. Disse José a seus irmãos. Gênesis é o primeiro livro. Deus quer te curar hoje das decepções que você teve dentro da sua casa. Dentro da sua família. Pessoal, perdão não quer dizer convivência. Amém. Porque às vezes tem alguém que está lá convivendo com um marido que agride, que bate, vai dizer o pastor que mandou. Jamais eu mando isso. Eu leio a Bíblia e eu sei que Deus não aceita isso. A violência. Quem está entendendo? Perdão é uma coisa, convivência é o quê? Ó, José perdoou todo mundo, mas deixou só um cantinho para ele lá. Fica lá, um cantinho de vocês. Amém? Está perdoado, está tudo certo. Meu coração está limpo, minha bênção eu não perco. Amém? Mas ficar perto de mim não, porque vocês não são confiáveis. Amém, igreja? Ficar perto de mim não, vocês não são confiáveis. Mas ele diz assim para os irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram sim, então disse, eu sou José, vosso irmão. A quem vendestes para onde? Né? Dá uma pisadinha, né? Sim ou não? Vocês não são fogo sem cheiro, não.
Eu sei quem são vocês. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Ele está dizendo o seguinte, olha, ele está tão curado que ele entende que até aquilo ali fez parte do plano de quem? Ele não seria o que ele estava sendo, governador do Egito, se os irmãos dele não colaborassem com o plano de Deus. Foi doloroso na hora, mas não podia ser doloroso pro resto da vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Tem coisas que são dolorosas na hora, só que não pode ficar sendo doloroso pro resto, porque tem gente que tem dores de estimação. Tem pessoas que têm o quê? Qualquer pessoa que ela encontra, basta ela confiar um pouquinho, ela abre o coração e fala daquela mesma dor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Qualquer pessoa que ela encontra, ela conta aquela mesma dor. E se você encontrar a semana que vem, ela conta o quê? E se você encontrar ela um mês depois? E um ano depois? E 10 anos depois? Você não vai ficar curado nunca. O José está resolvido. Ele está dizendo, rapaz, foi ruim naquele dia, mas hoje eu vejo o quanto fez parte do plano de Deus. Estou curado. Versículo 7 ele diz, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Jesus, estou terminando a mensagem, cura a mulher samaritana. Uma mulher de relacionamentos quebrados, não dá certo com ninguém. Quem está entendendo? Já tinha tido 6 maridos, 5 maridos. 6, não sei. Esqueci. Não dá para lembrar por toda hora. Aí Jesus encontra aquela mulher que está indo buscar água meio-dia. Que hora que ela está indo buscar água? O maior calor do dia. Ninguém vai na fonte meio-dia buscar água. Só escaldante. Mas ela está indo lá porque ela sabe que não tem ninguém ali para criticar, para confrontar, para falar mal dela. Relacionamentos quebrados, sem moral alguma. Jesus encontra aquela mulher e diz, no dia que você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Jesus falou, vai buscar teu marido. Ela fala, não tenho marido. É bem disseste. Bem disseste. Vai para o versículo que ele fala, bem disseste, porque você já tiveste tantos maridos, e o que você tem nem é seu. Jesus restaura aquela mulher. Quem está entendendo, igreja? Aquela mulher se torna uma evangelista. Uma missionária. Diga glória a Deus. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Continua. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é? Isto disseste com verdade. Pensa numa mulher que depois de curada, Jesus, ela vai lá e prega e ganha uma cidade inteira. Diga glória a Deus. A tua mente vai ser curada hoje. Teu coração vai ser curado hoje. E através de você, Deus vai alcançar pessoas. E termino com o exemplo do apóstolo Paulo, que tinha uma memória de um passado violento. Ele era tão violento e tão perturbado, que quando ele fica cego e Jesus manda que Ananias, se não me engano, vai à casa dele, ele fala, Senhor, o senhor tem certeza? O senhor sabe que esse camarada aí mata crente? Só de ouvir o nome dele, as pessoas já tinham o quê, pessoal? Medo. Aí Jesus fala assim, Ananias, olha, ele é para mim um vaso escolhido. Jesus cura Paulo, ele é preparado ao ministério, ele começa a ser um apóstolo, ganha muitas almas para Cristo, amém? Mas ele nunca esquece que ele só está onde ele está porque Deus teve misericórdia dele e o curou. Então ele vai dizer, em 1 Coríntios 15, 10, um homem que está com a memória dele curada, a mente dele está o quê? Ele não olha para si lembrando
do passado a ponto de esse passado paralisá-lo. Você está entendendo a mensagem de hoje? Quem está entendendo? Então, em 1 Coríntios 15, 10, ele diz, repete comigo aqui para a gente finalizar, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele está lá falando, eu não sou inferior aos outros apóstolos, não. Eu também trabalhei muito para Cristo. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Sei que nem era para eu estar aqui, é o que Paulo está dizendo. Sei do meu passado. Sei que só de ouvir o meu nome as pessoas tinham medo. Quem está entendendo? Mas Jesus me restaurou. Não vou viver o resto da minha vida me culpando pelo que aconteceu no passado. Eu vou viver o hoje que Deus tem para mim. Eu vou viver o amanhã que Deus tem para mim. Quem está disposto a viver o hoje que Deus tem para você? Muitas vezes Satanás vai ficar dizendo assim, ó, usando pessoas na sua mente. Mano, que nada. Você está vendo que você não mudou coisa nenhuma? Nos momentos de fraqueza, o diabo vai querer te empurrar para fugas. Fazendo você pensar o seguinte, você não mudou coisa nenhuma, você ainda gosta desse vício. Você ainda gosta dessa vida. Mas você tem que dizer na cara de Satanás, eu já fui lavado. Eu já fui restaurado. Eu já fui curado. Não sou mais quem eu era. Diga glória a Deus.